Oi, gente, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês como ficou a minha geladeira e meu freezer que meu esposo mesmo envelopou. Ele não é profissional, mas a gente comprou o papel e queríamos mudar nossa geladeira porque estava com alguns pontos de ferrugem, que nem você vê aí na filmagem. Na parte de baixo estava bastante enferrujado. Aí eu dei uma lixada aí, ó, para tirar o ferrugem, né? Tem que limpar todos os pozinhos do ferrugem. Na porta, aqui na lateral, vocês veem que tem alguns pontos ali, ó, que eu tentei pintar ela e acabou escorrendo ali a tinta e eu tive que lixar. Não era nem ferrugem, né? Mas eu tive que lixar ali para tirar aqueles escorridos. E do outro lado da geladeira também tem alguns pontos de ferrugem, mais na parte de baixo e alguns pontinhos ali, um pouquinho mais pro meio. E a geladeira tava assim antes de nós envelopar ela. Aí o meu esposo começou a colocar o papel, né, de um lado até o outro. A gente já deu uma medida, né, de uma parte até a outra, porque fica muito mais fácil você já medir assim. E você medir também as laterais, né, já deixar tudo posicionado certinho, porque na hora que você cortar, essas partes não pode estar torto, né, senão não tem como depois você mexer aí. Então, você tem que deixar passando para os lados, porque depois essa parte aqui que sobra, né, nas laterais, você coloca para dentro da geladeira, né? Porque na parte de dentro da porta ali, você vai ter que colocar também, né? Então, meu esposo começou a cortar ali na parte de cima. Ele cortou por cima e já foi assim, passando a espátula, né, de um lado, para ir fazendo já esse lado primeiro. Você viu que ali em cima, né, a gente colocou uns sacos de feijões para segurar a parte de cima para não ficar soltando, né, para não sair do lugar. Então a gente achou ali uns sacos de feijões, colocamos em cima e deu certo. E aí você vai passando a espátula até embaixo, né? Aí meu esposo já fez, ó, essa primeira parte. E aí ele começou a fazer depois já a parte de cima para já ir para o outro lado. Como ele já tinha cortado lá em cima, né? Então, aí ele foi só tirando o papel e passando lá a espátula para terminar lá a parte de cima. Depois meu esposo achou melhor fazer com um pano, porque a espátula ele achou que não estava muito legal. Então, a gente começou a fazer com um pano depois e o pano deslizava bem, né? Parecia que as bolhas saíam mais. Então, ele continuou fazendo com o pano mesmo. Que nem você vê aí na imagem. Você vê que tinha algumas bolinhas. E com o pano, ela foi ficando mais lisa. Aí depois meu esposo resolveu fazer o freezer primeiro, como era menor. Aí ele pulou pro freezer. Aí ele começou a fazer a frente do freezer, sempre com o paninho mesmo. Porque ele viu que com o pano deslizava melhor, ficava menos bolha. Fez as medidas, né, deixando sempre as laterais sobrando, porque essas laterais você dobra para dentro. E aí é isso. Aí ele terminou a frente do freezer, resolveu já fazer as laterais. Fizemos o mesmo esquema que fizemos na geladeira. A gente mediu de um lado no outro, né? E depois a gente cortou lá em cima. E ele foi fazendo já uma parte. E depois que ele terminou aquela parte, ele já foi tirando o papel, ó, e fazendo a parte de cima, indo para o outro lado. Fez em todo momento, depois a gente começou a usar somente um tecido mesmo. Esse tecido era bastante liso, ele escorregava bem. E aí você vai pressionando para que não fique bolhas, né? Se por acaso dá alguma bolinha, você ergue o papel e passa de novo o pano, né? Ou a espátula. E vai passando o paninho, tirando todas as bolhas. Mas se por acaso ficar algumas bolinhas, né? Que acaba sempre ficando no final algumas bolinhas. Por mais que a gente fica aí tentando, acaba ficando, porque a gente não é profissional nem nada. Então, aí ele terminou o freezer, ó. O freezer ficou assim, olha. Eu gostei. Essas partes que ficaram brancas aí, é que a gente resolveu mesmo deixar elas né, e também para fazer essa parte aqui, ó, de cima já não tem como, é meio difícil.
Então eu gostei assim de preto e branca, né, você vê que tem ali, ó, umas bolinhas, depois dessas bolinhas a gente pegou uma agulha e a gente deu uma furadinha assim, aí você aperta com o dedo e ela some. Aí ele começou a fazer já a frente da geladeira, fez aí a parte de cima primeiro, aí você vê a lateral que eu disse, olha só, tá vendo? Como tá bem mais claro aí, porque não tava ferrujado aí nessa parte. Eu tentei pintar, porque tinha batido, não sei o que tinha batido aí nessa porta e tava aparecendo o alumínio, aí eu resolvi pintar mesmo com spray branco, sabe? Mas eu não soube passar e ficou tudo escorrido. Então aí ficou até feio, né? Aí agora como a gente ia envelopar, então eu lixei toda essa parte aí. Aí meu esposo começou já a envelopar aí, ó, a parte de cima. E aí ele já começou a fazer a parte de baixo também. Quando você tira o ferrugem, né, você tem que secar bem, dar uma limpada assim boa para sair todo o pozinho, porque se ficar pó ali, na hora que você lixa, o papel ele não gruda muito, né? Ele começa a soltar. Então você tem que deixar bem limpinho mesmo do ferrugem. Aí meu marido foi fazendo ali, né? Ele deixou essa parte aí para cortar por último, né? Que depois você passa uma faquinha, né? Você passa aqui um estilete e aí você tira o excesso. Que nem aí ele começou a fazer, dobrar pra parte de dentro. E assim, aí a geladeira e o freezer ficou desse jeito, né? Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também e até mais.